Deus tem levantado pessoas dispostas a fazer coisas relevantes para o reino dele, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ontem na rede aqui a Micaela esteve ministrando, e ela falando a respeito de uma geração almática. Como é que desliga aquele ventilador ali? Obrigado. Uma geração almática, uma geração movida pela alma. Eu não sei se está claro isso na mente de todo mundo, a respeito de que nós somos seres trinos também. Que assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós também somos três. Nós temos um corpo, nós possuímos uma alma, mas o que nós somos de fato é um espírito. Espero que isso esteja claro nas nossas mentes, para que nós venhamos entrar naquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Então, se eu te perguntasse o que você é, você me diria? Você é você possui uma, e você está habitando onde? Dentro de um corpo. Nós nos movimentamos nessas três, nessas três coisas nós somos. Nós estamos dentro de um corpo, nós possuímos uma alma, e o que de fato somos é um espírito. E sabe, é muito difícil, como é difícil dividir isso, como é complicado. Às vezes você vê algumas pessoas sendo inconstantes, você não entende, você fala, cara, por que essa pessoa é tão inconstante, por que essa pessoa todos os dias chora, vem para o culto, volta da mesma maneira, daqui a pouco passa um período bem, passa uma boa temporada, daqui a pouco ele já está triste de novo, já está distante da igreja. E a verdade é que essa pessoa está deixando ser conduzida pela sua própria alma e não pelo seu espírito. E o que o Senhor está querendo ativar nos dias de hoje, na nossa vida, não somente nessa noite, mas nos dias de hoje, para esse tempo, uma geração tocada no espírito, não na alma. Chega de sermos almáticos, foi até a palavra que ela usou, almáticos. O Senhor tem sinalizado algumas coisas no nosso espírito por esses dias. Estávamos na oração aqui, pré-convenção, e a gente reuniu o pessoal para estar orando aqui pela convenção. Jogamos lá no grupo lá e apareceram 7 pessoas. Na mesma hora quando chegou 7 pessoas, a alma gritou forte, falou bem assim: por que as pessoas não abraçam as coisas? Por que que não estão aqui? Já começou os sentimentos quererem dominar. E no mesmo momento, o Espírito Santo, que é ligado ao nosso espírito, já sinalizou e falou: hoje eu vou fazer algo poderoso no meio de vocês. Só vocês, é com vocês. E eu posso afirmar com toda certeza, foi uma das melhores partes da convenção. Para mim, em especial, foi naquela noite. 7 pessoas, cara. 7 pessoas. Me lembrou no tempo da minha conversão. Tempo da minha conversão. Eu me converti na sala da minha casa. Eu não me lembro de estar saindo, me preparando para ir para uma festa que ia ter lá no Gama lá, e meia dúzia de irmãs que minha mãe chamou lá para poder fazer uma oração, eu lá e tudo, e naquela manhã gloriosa, eu entreguei a minha vida para Cristo. Aquela manhã, 6 pessoas, 7, 8 com a minha mãe. Então eu quero que você entenda que não depende do número de pessoas, não depende da performance feita aqui na frente, aí embaixo, não tem a ver conosco, tem a ver com Ele, como disse essa canção. Tudo a ver com Ele. Naquela manhã, um cara que já conhecia a Bíblia, que já estava travado porque já estava machucado com outros ministérios, com outras coisas, com outros tempos, foi tocado por uma simples palavra, Vinícius. Ele dizia, a irmã dizia bem assim, eu falei bem assim: irmã, se eu soubesse que vocês viriam aqui, era uma igreja tradicional, né, e tudo, eu falei, se vocês soubessem que vocês iam vir aqui, eu não estava desse jeito, vestido desse jeito, com esse cabelo desse jeito, essa loucura desse jeito. E ela chegou perto de mim, né, irmã Zélia, aí passou a mão assim nos meus cabelos, disse assim: eu quero te amar do mesmo jeito que Jesus te ama. Só isso, bastou, cara. Eu já me derreti todo, eu já abri meu coração, eu já comecei a chorar. Não foi usado teologia nenhuma, não foi usado métodos humanos nenhum, não foi obrigado a minha mãe brigar comigo para que eu fosse para o culto, não. O amor me constrangeu naquele dia.
Eu fui constrangido pelo amor de uma forma que eu não tive saída. Eu falei, Senhor, eu preciso te abraçar, eu preciso conhecer mais. E é isso que eu quero. Eu entreguei a minha vida para o Senhor naquela maneira. E algo que eu entendo é que nós precisamos passar por alguns processos. É necessário alguns processos nós passarmos. E se uma coisa que eu não quero fazer é atrapalhar os processos de Deus na tua vida. Porque muitas vezes a gente fica desesperado quando a gente vê um irmão um pouco distante. A gente vê aquele cara um pouco calado alguns tempos e tudo que a gente pensa é, não, ele deve estar passando por alguma coisa, eu quero de alguma maneira arrancar ele desse buraco, eu preciso fazer alguma coisa. E na verdade o Espírito Santo talvez esteja tratando algo no espírito dessa pessoa. E esse processo é necessário, cara. Eu queria que você entendesse que este processo é necessário. E nós não devemos pular etapas. Às vezes a gente pensa assim, eu recebi algumas promessas do Senhor lá atrás, lá quando eu era menino, quando eu era criança. Disseram para minha mãe assim, ó, esse menino aí vai ser um pregador do evangelho, vai ser um levita, vai ser isso, vai ser aquilo. E eu desenhei um quadro na minha mente, eu falei, deve ser daqui a, não sei, na adolescência eu vou começar a ser usado, quando eu for jovem eu vou começar a ser usado, e o negócio vai ficar sério, eu vou começar a ser enviado para as nações e tudo. Quando na realidade eu precisava passar por alguns processos para que eu chegasse até lá. Entenda, não tente pular etapas. Todos nós estamos num processo, todos nós, todos. Talvez o processo na tua vida seja um processo que seja necessário ter dor. Já na vida da outra pessoa, talvez o processo não seja dor, mas seja tempo. Talvez essa pessoa, é difícil para aquela pessoa esperar o tempo de Deus. Talvez o tempo. Uma coisa que eu acho interessante é a respeito da metamorfose, a respeito da borboleta. Quando ela é lagarta, já foi falado algumas vezes aqui, eu gosto de meditar a respeito disso. Diz que o processo da lagarta para que ela se torne borboleta é um processo extremamente doloroso, cara. Metamorfose, não é isso o nome? Esse processo é doloroso. Diz que ela faz uma força tão grande, tão grande, tão grande para que aquelas asas saiam para fora, para que ela se torne uma borboleta. Quer dizer, quem vê uma lagarta daquela maneira que ela é, nunca vai imaginar que aquilo ali pode voar. Nunca vai imaginar que aquela lagarta feia, lá ali subindo aquela parede, ali rastejando pelo chão, que é esmagada facilmente, vai se tornar uma coisa tão bonita e tão colorida, que todos vão querer. Existe colecionador de borboletas, cara. Olha como é que funcionam as coisas. Mas aquela borboleta um dia foi uma lagarta. Talvez hoje você seja uma lagarta. Talvez você seja frágil como uma lagarta. Talvez você seja pequeno como uma lagarta. Você rasteje, ande devagar como uma lagarta. Mas se você for disposto a esperar, se você estiver disposto a esperar o processo de Deus, o tempo de Deus, e até passar pela metamorfose, sentir algumas dores hoje, para que você seja mudado, você vai se transformar numa borboleta e vai voar alto. A gente vê uma borboleta voando, a gente não vê o fim, a gente não vê para onde ela vai. E eu quero profetizar sobre a tua vida, que você vai voar para lugares altos, que você vai voar aonde eu não vou conseguir enxergar, cara. Eu não vou conseguir enxergar onde você vai voar. Esse é o desejo do meu coração. Uma coisa que passa por um processo de tempo também é o ouro. O diamante, vamos colocar o diamante. Diamante, você acha aquela coisa, aquela pedra ali no meio. Só quem tem um olho clínico consegue ver mesmo, um olho profissional consegue ver que aquilo ali é um diamante. Se eu passar por um diamante bruto, eu vou olhar, para mim vai ser qualquer coisa, eu vou chutar ele. Isso é um diamante, cara. Isso é um diamante que talvez eu não percebi ainda, talvez a tua família não percebeu. Você que é mulher, talvez um homem não percebeu que você é um diamante. Você que é homem, talvez uma mulher ainda não te viu como esse diamante. Mas você é um diamante, você é uma pedra preciosa aos olhos de Deus. Se você se permitir passar pelo processo, pelo tempo, pelo amadurecimento de Deus, se você estiver disposto a ser lapidado ao ponto de ficar uma pedra brilhante, cara, você vai ficar num lugar de destaque aos olhos de Deus, e ele vai, e todos vai, o seu brilho tão natural vai passar a iluminar todos ao teu redor. Mas você precisa estar disposto a passar pelo tempo de Deus. E essa é a parte mais difícil, pastor.
Essa é a parte mais difícil, porque tudo que eu pensava quando eu cheguei na Igreja Vida de Excelência, alguns anos atrás, eu vinha de uma criação na Igreja Assembleia de Deus, e eu pensava, cara, eu não preciso de mais nada. Eu tive anos de discipulado, eu tive anos de escola dominical, eu fui co-pastor da igreja lá, eu era o segundo pastor, cara. Eu não preciso de mais nada. Quando na realidade, o Senhor falou, quem disse que você é alguma coisa? Quem disse que você está pronto para alguma coisa? Eu vou te trazer do zero, eu vou te transformar, eu vou te lapidar para a obra que eu tenho para você, não a obra que você tem para você. Cristo tem uma obra para você, talvez você tenha uma obra para você. Eu quero te dizer, cara, Deus é especialista em apagar, passar uma borracha e fazer conforme a vontade dele. Foi o que ele fez comigo. Eu costumo brincar, eu sonhei em ser missionário, cara, era o meu maior desejo, cara. Ser missionário, eu falei, cara, eu quero ir para as aldeias, meu Deus, eu tinha um missionário que foi lá na Assembleia de Deus, lá, alguns anos atrás, e ele mostrando as fotos, aí tinha uma lagartinha, um bichinho velho, branco assim, eu não sei nem o nome daquilo, aí os índios injetavam uma água dentro daquele bicho, aí ele era desse tamanho, ele ficava desse tamanho, e eles tinham que comer. Estranho, né? Mas eu tinha desejo de passar por aquilo, cara, era o meu maior desejo, abraçar, eu era louco, quando pensava que não, eu estava abraçando mendigo no meio da rua, eu estava beijando mendigo, eu estava abraçando, falando com prostituta, o povo, os crentes acusando, dizendo, esse cara está aí falando com as prostitutas, não sei o que, eu estava pregando para eles. Era o meu maior desejo, era o meu maior amor, cara. E o Senhor falou bem assim, não, você não vai ser isso aqui, não é isso que eu tenho para você, o que eu tenho para você é isso aqui, ó. Com muito amor você precisa abraçar o chamado de Deus sobre a tua vida. Com muito amor, seja aquilo que Deus quer para a sua vida. Você está pensando, talvez, cara, eu não sei, eu estou indo para outro rumo aqui, meu Deus. Talvez o Senhor quer que você seja um grande mestre, talvez o Senhor quer que você seja um grande apóstolo, e você está insistindo em querer ser um músico o resto da vida, cara. Eu quero ser um músico, não, tudo que eu preciso é estar na minha zona de conforto no teclado, cara. Eu fiz isso aqui a vida toda. E a loucura que o Senhor pega, o Senhor vai e fala bem assim, não, eu vou te tirar daqui, agora você vai pastorear jovens, você vai pastorear pessoas, cara. Que loucura é essa, Deus? Eu não sei, eu só sei que o Senhor está fazendo, e eu quero abraçar, cara. E eu quero fazer. A palavra do Senhor diz aqui no livro de Mateus capítulo 4, versículo 20, Mateus capítulo 7, versículo 24. Sei que tem uma Bíblia. Mateus capítulo 7, versículo 24. Sabe o que eu acho interessante? Essa palavra foi a primeira palavra que eu me lembro de alguém ministrando para mim. Eu criança, tamanho da Sofia, eu acho, ali do pastor Maurício. Alguém ministrando num culto de crianças, eu me lembro claramente. Não era nem um culto de crianças, era uma manhã com Deus com crianças. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, Jesus. Paciência com aqueles que têm miopia. Eu não estou enxergando. O pastor Maurício me presenteou com óculos, cara. Eu estava aí todo orgulhoso, todo feliz. Aí eu pedi para a Micaele domingo para guardar na bolsa e amassou todo. Ficou só a lama, meu óculos. Agora eu estou... Nós vamos arrumar esse óculos em nome de Jesus. Mateus 7, versículo 24. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda.
E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão admirou-se a sua doutrina, porquanto ensinava como tendo autoridade, não como os escribas ou os mestres da lei. Essa palavra é interessante porque ela fala, tem dois verbos que me chamam a atenção aqui nesse primeiro versículo aqui. Diz assim: ouve e praticam. Ouvir e praticar são dois verbos distintos, porém que fazem toda a diferença na vida do cristão. Você pode ser aquele cristão que não falta um culto. Você pode ser aquele cristão que passa o dia inteiro, enquanto você está lavando louça, cara, você está ouvindo uma palavra, você está louvando. Você pode ser aquela pessoa que tem todos os versículos decorados na sua mente. Você ouve muito bem. Porém, se você não praticá-los, se você não praticar esses versículos, você vai ser como esse exemplo de Jesus. Jesus dá um exemplo muito clássico. Por quê? Porque para que uma casa fique em pé de verdade, para que um edifício, para que esse galpão que está aqui fique em pé de verdade, é necessário que ele tenha fundamentos, é necessário que ele tenha alicerces. Então a primeira coisa que nós vemos, nós olhamos para essa casa, que nós estamos aqui, e a gente vê algumas coisas interessantes. Se eu perguntar para você o que mais te chama a atenção nesse lugar, na estrutura desse lugar, alguns vão dizer, é porque ela é preta, é legal. Chama atenção, uma igreja preta, loucura. Outros vão dizer bem assim, não, jogo de luz, as luzes e tal, o pedal do Leandro aqui, os pedais, legal, guitarra, teclado, um monte de coisa pode te chamar a atenção. A bateria, as cadeiras. Mas existe uma coisa que passa imperceptível aos nossos olhos, são os alicerces, são os fundamentos. E para que uma casa fique de pé verdadeiramente, é necessário que ela tenha alicerces. E eu estava lembrando aqui durante essa tarde, lembrando sobre a escolha do repertório, Marcelinho, aquele dia. Aí a gente estava sorrindo, essas músicas só tem casa, é só casa. Era Eu Sou Casa, como é que era o nome das outras? A casa sou eu sou casa de Deus, era só casa. Eu falei, meu Deus do céu, é tanta casa. Era só casa. Mas se tem uma coisa que é realidade, é que se eu não tiver alicerces fortes, eu não sou nem digno de ser chamado de casa. Nós não somos dignos de ser chamados de casa se nós não tivermos fundamentos, se nós não tivermos alicerçados em alguma coisa. Nós precisamos estar alicerçados na rocha que é Jesus Cristo. Primeira coisa que um bom construtor faz, ele elabora um projeto. Ele não sai construindo na doida. Eu nunca construí uma casa na minha vida. Se eu comprar um terreno hoje e falar bem assim, Micaele, vamos dispensar pedreiro, eu que vou construir, tu vai deixar? Eu duvido. Eu não sei nem arrumar o chuveiro direito, imagine construir uma casa. Enfim, nós precisamos elaborar um projeto, cara. Antes de qualquer coisa, você precisa elaborar um projeto, você precisa ver. Você estiver disposto, talvez você tenha anos na igreja, você tenha anos de caminhada, você já tem um alicerce, porém, esse alicerce talvez esteja duvidoso, ele talvez não esteja tão firme quanto você pensa que está. Então existem aqueles que estão chegando, os filhos estão chegando à casa, e tem chegado muito mais, não é isso, pastor Maurício? Vão chegar muito mais. A promessa é que essa casa nós tenhamos que alargar as tendas, porque vão chegar muitos mais filhos, muito mais. São poucos ainda. Então eles vão chegar cru, eles vão chegar sem alicerces. E o nosso compromisso é ensiná-los a ter um fundamento, é ensiná-los a ter uma fundação, a ter um alicerce sólido para que ele não venha ser derrubado no primeiro vento, na primeira chuva, na primeira tempestade. Só que existem aqueles, como eu, como você, que já somos antigos, que já temos muitos anos. Eu sou crente há 30 anos, eu sou crente há 20 anos. Muita gente gosta de bater no peito e dizer, eu sou desde que eu nasci. Por fora, alguns até parecem ser bem bonitos, bem bacana, alinhado, fala bem, canta bem, toca bem, dança bem, um monte de coisas. Mas a pergunta que não quer calar é, como estão os teus alicerces, como estão os teus fundamentos? Nós precisamos estruturar esses fundamentos. Todas as vezes que se fala de alicerce, todas as vezes que se fala de fundamentos na palavra de Deus,
Está falando da base, está falando daquilo que vai servir para poder algo ficar firme em cima, cara. Eu até anotei aqui, os alicerces são algo que não vemos, não estão em evidência, mas que precisam ser fortes para sustentar uma obra. Os fundamentos espirituais, cara. Quais têm sido os teus alicerces? Quais têm sido os teus fundamentos? Umas pessoas, nos dias de hoje, os alicerces dele, alicerces entre aspas, estão em outra pessoa. Cara, eu estou contigo, se eu não estiver contigo, nada flui. Se o culto não tiver aquele padrão que eu estou acostumado, eu estou morto. Se alguém, tem pessoas que sentem a necessidade de que alguém o visite todos os dias ou todas as noites, ou manda uma mensagem, porque se não mandar, cara, não consegue ficar firme. Isso é falta de fundamento, isso é falta de alicerce. Você precisa começar a rever algumas coisas. E para que esses alicerces voltem a ser fortalecidos, é necessário que nós quebremos algumas partes da nossa casa. Nós precisamos destruir algumas partes. Aquela pintura bonita que você passou na tua casa, para a beleza das pessoas, você vai ter que raspar ela todinha. Você vai ter que quebrar algumas partes da parede. Você vai ter que quebrar algumas partes do chão. Você vai ficar em escombros. Você vai ficar exposto para as pessoas. E como é ruim estar exposto a pessoas, cara. Quando as pessoas não veem só o Jefferson que ministra aqui. Quando as pessoas não veem somente o Marcelinho que está aqui dançando, ministrando, a Sara dançando, cara. O Elvis tocando, o John tocando, o pastor Maurício ministrando. Como é ruim quando nós temos que nos expor para as pessoas. E eu estou disposto a uma coisa, Senhor, revira a minha casa, Senhor, me quebra por dentro, Senhor, mas refaz os meus alicerces, Jesus. Me deixa firme, Pai. Uma coisa que eu tenho para te falar. Nós temos dois construtores aqui citados na palavra de Deus. Dois. Um sensato e um insensato. A Bíblia diz que, nos primeiros versículos aqui, se você notar, que o sensato, quando veio a chuva, né, veio a tempestade, vieram os ventos, bateram sobre a casa dele, mas ela não caiu. Foram 4 etapas, 4 processos para que essa casa fosse ao chão. Essa casa não foi ao chão. E tem um insensato. A casa foi ao chão ou não foi? É uma pergunta, a casa foi ao chão ou não foi? Porém foram necessários 4 processos também para que ela fosse derrubada. Talvez alguns de vocês já passaram por lutas terríveis e estão de pé ainda, porém os fundamentos não estão tão sólidos. E cara, isso aconteceu comigo quando os meus fundamentos, os meus alicerces não estavam tão firmes, alguns anos atrás, e foi necessário chuva, foi necessário vento, foi necessário um monte de etapas para que caísse, mas eu pensava que eu nunca ia cair. Mas uma coisa é certa, se os fundamentos não estão solidificados na rocha verdadeira que é Jesus Cristo, a queda é certa, vai cair. Então não queira correr esse risco, cara, não queira correr esse risco. Volte os teus olhos para o teu alicerce, volte os teus olhos para os teus fundamentos, para a tua fundação, e veja o quão despreparado talvez ela esteja. Falar bem nunca foi sinal de um bom fundamento. Louvar bem nunca vai ser nunca vai ser um bom fundamento, um bom alicerce. Nunca vai ser, cara. Nunca vai ser. Nós precisamos estar alicerçados em Cristo Jesus. Aleluias. O povo foi ensinado pelos mestres da lei. A Bíblia fala nos últimos versículos aqui, diz assim, olha só. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas, como os mestres da lei. Se você continuar vendo a história de Jesus, como foi no decorrer da sua história, até os seus 33 anos, antes que ele fosse crucificado, você vai ver que existia uma multidão seguindo ele o tempo todo. Essa mesma multidão que o seguiu o tempo todo, alguns deles estão descritos aqui nesse versículo. Eles foram ensinados pelos mestres, até aí tudo bem.
foram ensinados por falsos mestres, por mestres doutores da lei. Até aí eles têm uma desculpa, eles vão dizer bem assim: nunca me ensinaram direito, por isso que eu faço errado, por isso que toda vez eu caio, por isso que eu não tenho fundamento nenhum. Só que chegou o dia que eles foram ensinados pelo maior dos mestres, Jesus Cristo, o maior de todos. No entanto, mais na frente nós vamos ver no livro de João, capítulo 6, versículo 60, muitos desses discípulos o abandonando, cara, porque não estavam alicerçados verdadeiramente. Você pode ser ensinado pelo Arthur, você pode ser ensinado pelo Maurício, você pode ser ensinado pelo Rafael, por todos os pastores, pelos melhores, você pode ser ensinado pelo Luiz Hermínio, pelo Silas Malafaia, por quem for. Se você não decidir, se você não reconhecer que a tua casa está precisando melhorar os fundamentos, melhorar os alicerces, cara, você vai continuar uma casa inconstante. Uma casa inconstante é uma casa que vem a chuva e a infiltração vem e mofa a parede. E quando mofa, o mau cheiro sobe. Chega de sermos mal cheirosos às narinas de Deus. Chega das nossas paredes tremerem perante os homens. Sabe aquele cara, eu não sei se você sabe. Talvez exista algum inconstante no nosso meio, eu não sei, você responda para si mesmo. Mas talvez entre vocês, talvez vocês não sabem, mas as conversas no meio do povo, não aqui dentro da igreja, no meio do povo, no geral, é o seguinte: eita, aconteceu tal coisa com fulano, será que ele vai ficar de pé depois disso? Por quê? Porque quando você avista uma casa inconstante, quando você avista algo que não tem os alicerces fortes, você tem certeza que aquilo ali pode derrubá-lo. Você está exposto, cara. Eu estou exposto aos olhos de todos. Todos nós estamos expostos não somente aos olhos de Deus, mas nós estamos expostos aos olhos dos homens, dos nossos irmãos. Que nós não venhamos ser apenas uma casa bonita, pintada, muito bem pintada, muito bem rebocada, forrada, com aquela telha colonial bonita, com aquele jardinzinho maravilhoso na frente, com aquela rede, que todo mundo olha e fala: como eu gostaria de estar naquela casa, como eu gostaria de estar perto. Não é só isso, mas que nós venhamos ser essa casa alicerçada na rocha, cara. Precisamos ser essa casa alicerçada. Os fundamentos são muito importantes, cara. Os fundamentos são muito importantes. Existem alguns fundamentos que você já conhece de cabo a rabo, mas existem algumas pessoas que não. Existem algumas pessoas que chegam novas. E existem alguns fundamentos muito necessários. Um deles é o arrependimento. Esse é o primeiro fundamento, esse é o primeiro alicerce que você precisa puxar para a tua vida. Arrependimento. O arrependimento fala não somente daquilo que você fez, você pede perdão e daqui a pouco você faz de novo. O arrependimento, ele implica numa mudança de atitude. O arrependimento implica quando você fala assim: eu até falei isso para fulano, eu me arrependo, perdão fulano, e eu prometo que eu nunca mais vou falar. A minha atitude mudou. A nossa atitude precisa mudar, cara. Esse é o primeiro alicerce básico que o cristão precisa ter, é o arrependimento. Quando nós aceitamos a Jesus, não sei como é que foi com vocês, foi daquela maneira que eu falei lá. Eu me arrependi, e eu me lembro que eu estava indo para a festa, e eu me lembro que eu não fui para a festa mais. Eu fiquei com as irmãs, elas oraram, quando foi à noite eu fui para o culto. Isso é arrependimento. Você deixa de fazer, você não quer mais fazer. Você até quer fazer, mas você não faz. Por quê? Porque você está arrependido, e porque o amor gerado dentro de você por aquilo que causou o arrependimento é muito maior do que o desejo de fazer aquilo que é errado. Então isso é arrependimento, mudança de atitude. Precisamos mudar as nossas atitudes, cara. Precisamos deixar de agir apenas pela alma. Pastor Fabrício Gavazzi falou aqui a respeito de alma, falou a respeito de ser guiado por uma alma, falou a respeito de ser guiado por sentimentos. Pessoas que ora estão bem, ora não estão. Sabe o que é inconstância? Estava tarde lá pensando.
uma definição para inconstância: falta de fundamentos. Se você vê alguém inconstante, se você vê uma pessoa que um dia está te beijando, um dia está te sorrindo, no outro dia está com raiva de você, ele é inconstante, ele está faltando fundamentos na vida dele. Os alicerces precisam ser refeitos. Os alicerces precisam ser reconstruídos novamente. A inconstância é a falta de fundamentos, ou a pequenez dos fundamentos. Uma casa, para que ela seja constante, para que ela seja firme, para que ela seja sólida, é necessário que esses fundamentos sejam firmes. Arrependimento é o primeiro. Segundo, fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, daquilo que você espera sem você ver. A Bíblia diz, fala muito sobre fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fala dos exemplos de fé. Fala um monte de coisa a respeito do povo que tem fé. Mas o que é fé? Fé, eu vou te dar um exemplo. Não, mas me dá um exemplo mais sólido aí. Me dá um exemplo mais claro a respeito de fé. Fé é o seguinte: fé, hoje eu fui demitido. Eu tenho certeza que o Senhor vai me prover. Isso é fé, cara. Quer outro exemplo de fé? Exemplo de fé. Nós pagamos um aluguel de R$3.500 neste lugar. Até pouco tempo atrás não tinha 10 dizimistas nessa igreja. Como que uma casa dessa fica de pé? Fé, força, garra, determinação, acreditar em Cristo Jesus, ter fé que Ele nunca nos deixou desamparados e nunca vai deixar desamparados. Podem pedir esse galpão aqui para nós, que eu tenho certeza que a fé que existe dentro de nós é capaz de nos tirar de dentro da nossa casa e fazer a gente fazer um culto aqui fora se for necessário, profetizando que nós vamos ter o nosso lugar. E não interessa se custa 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. Nós teremos o nosso lugar em nome de Jesus muito em breve, cara. Isso é fé. Isso é fé. Precisamos ter fé, cara. Eu acredito muito. Algumas pessoas dizem assim: você está sendo guiado pela alma. Não, eu estou sendo guiado por fé. Fé é uma coisa, a alma é outra. A alma é sentimentos. Eu sou todo emocional e aí eu digo que vai acontecer. Não, não é isso, é fé, cara, é acreditar. Eu tenho fé. Pode me chamar de menino, pode me chamar de louco, pode dizer que eu sou menino nisso aí. Não me importo. Eu tenho fé. Eu acredito que até o ano que vem nós teremos a nossa casa, cara. Eu acredito que nós estaremos na nossa casa. Não sei se vai ser aqui. Eu não sei se nós vamos comprar esse lugar. Eu não sei. Mas eu sei que nós teremos um lugar onde nós diremos: essa aqui é a nossa casa. A igreja viva tem uma casa. Eu tenho fé nisso. Eu tenho plena convicção que o Senhor vai fazer isso. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Fé. As pessoas têm fé simplesmente até o momento que eles têm um emprego. Até onde vai a tua fé, cara? Essa pergunta não é para mim. Essa pergunta é para você responder para você mesmo. Até onde vai a nossa fé? Até que ponto nós estamos dispostos a cometer uma loucura por Cristo? Ontem nós tivemos um testemunho aqui lindo da Camila. Ela falou aqui que nós somos loucos por Jesus. Falou mais ou menos assim. Meu Deus, eu quero viver intensamente essa loucura também. Mas eu perguntei para mim mesmo hoje. Eu olhei diante do espelho. Eu falei: até onde você vai? Até onde você vai? Até onde a tua fé pode te levar? Se hoje o Fujioka fizer um arrastão te mandar embora, mandar a metade da galera embora, o que você vai fazer? Se sua mulher não está trabalhando também, o que você vai fazer? Você é capaz? Quando eu e a Mica casamos, a gente ficou quanto tempo desempregado? 1 ano desempregado, cara. Meu Deus. Eu pensava que eu nunca ia conseguir resistir a algo daquele tipo. Mas o engraçado é que todas as vezes eu abria o armário, abria o celeiro, não faltava nada, cara. Que é isso? Que loucura é essa? Fé! O nome disso é fé, cara. Acredite nisso, tenha fé que o Senhor vai te sustentar. Ele nunca te deixou desamparado. Eu vou casar daqui a 1 ano, eu vou casar daqui a 2 anos, como é que vai ser? Tenha fé que o Senhor vai providenciar, vai prover todas as coisas. Todas as coisas.
Nosso, como é que é o nome disso? Tesoureiro, nosso tesoureiro é o Jorge. Eu não sei como é que estão as finanças da igreja, eu não sei o que vai ser. Mas, cara, fica tranquilo, nós vamos pagar o aluguel. Nós vamos pagar o aluguel do outro mês. Está preparado, cara, está tudo preparado já, está tudo no esquema, como diz por aí. Deus está providenciando tudo. Outra coisa interessante, outro fundamento interessante que nós precisamos entender: batismos. Nós já sabemos, tem gente batizada aqui nas águas? Levante suas mãos para eu ver. Nós entendemos o batismo, nós entendemos a respeito da confissão que nós fazemos publicamente, diante dos homens, diante dos olhos dos homens, quando somos batizados nas águas. Nós já compreendemos. Eu quero falar a respeito de um outro batismo nessa noite também. Batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo foi esquecido, cara. Depois que as pessoas passaram a ter métodos para que o culto seja top, para que o culto seja legal, esqueceram do batismo com o Espírito Santo. Jogaram de lado o batismo com o Espírito Santo como se fosse qualquer coisa. E eu te digo, é um dos fundamentos do cristão. Batismos. Deixa eu te falar uma coisa. Ele ainda batiza com o Espírito Santo com fogo, cara. Com fogo. Ah, mas tem 30 anos que eu estou na igreja. Eu nunca senti nada de diferente. Você não precisa sentir nada de diferente, cara. Você precisa ter fé. Você precisa ter aquele outro fundamento. Você precisa buscar de todo o seu coração. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai vir sobre a tua vida. Eu tenho absoluta certeza. Você está vendo aqui esse silêncio? A multiforme graça de Deus diz que Ele pode vir dessa maneira, como uma pomba, sobre as nossas vidas, simbolizando como uma pomba, na paz. Sem que eu dê um pulo aqui até você, coloque a mão na tua cabeça, ore em línguas e você comece a orar também. Se isso acontecer, amém, vai ser poderoso. Mas se isso não acontecer, Vinícius, o Espírito Santo pode nos tomar dessa maneira como você está aí, você sentir a presença dEle. Aquela coisa que faz você chorar, que faz você lavar-se por dentro, cara. Espírito Santo de Deus, eu te digo uma coisa: o batismo nas águas é muito importante, mas, cara, busque o batismo com o Espírito Santo. Busque. É um revestimento de poder. Revestimento de poder vai vir dos céus sobre a tua vida. E aí você vai passar a ser testemunha dele. É um fundamento muito importante, cara. Nós precisamos buscar esse fundamento na nossa vida. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ressurreição dos mortos. Um outro fundamento. Poucas vezes as pessoas falam a respeito de pessoas que ressuscitaram. A gente pouco se vê hoje, nos dias de hoje, alguém orando e um morto ressuscitando. Isso aconteceu na igrejinha que eu congregava lá no Alvorada. Irmão César, ele faleceu. Ele começou a morrer no meio do caminho. Levaram ele para o hospital aqui, Postinho do Novo Gama. E aí os médicos já deram o sinal lá, morreu, está morto, não tem mais o que fazer. Cobriram ele com um pano. E o jovem que levou ele começou a orar, colocou a mão sobre ele, começou a orar. Senhor, o Senhor ainda ressuscita os mortos. Quando pensa que não, ele voltou à vida, cara. Voltou à vida aqui no posto do Novo Gama. Eu estou disposto, eu acredito que nós seremos levantados dessa maneira, que nós veremos os mortos ressuscitando. Você precisa ter essa convicção. O cristianismo está baseado na ressurreição dos mortos também. O nosso Cristo, o nosso maior líder do cristianismo, morreu e ressuscitou. Sem ressurreição dos mortos não existe cristianismo. Não existe. Ele morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia. Nós cremos na ressurreição dos mortos. Nós cremos nesse fundamento. E nós não seremos taxados, nós até poderemos ser taxados como almáticos, como meninos. Mas em nome de Jesus, cara, eu quero profetizar em nome de Jesus que sobre a minha vida, sobre a tua vida, talvez você vai se encontrar em situações que você não vai ter o pastor Arthur por perto. Você não vai ter as pessoas espirituais por perto. E você vai orar pelos mortos, você vai ressuscitar os mortos. Você vai orar por aqueles que precisam ser expulsados dos demônios. E você vai expulsar os demônios em nome de Jesus.
Nós precisamos, cara. Nós precisamos, chega de estarmos no período de preparação. Nós precisamos estar preparados. Decida reconstruir os seus alicerces. Decida em nome de Jesus nessa noite. Decida isso, cara. A sua vida vai mudar quando você passar a ter isso. Juízo eterno, um último fundamento que eu tenho certeza que todos já estão cientes. A moda hoje é apenas a gente falar o Deus de amor. Quando começa a se falar a respeito do Deus de juízo, a respeito do Deus que faz algumas coisas, não como muitas pessoas falam, Deus que pesa a mão. Eu não acredito no Deus que pesa a mão. Não acredito nisso, mas acredito no Deus que também é fogo consumidor, cara. Ninguém prega mais sobre o Deus fogo consumidor. Mas a realidade é que nós sofremos algumas consequências daquilo que nós plantamos. Hoje existe um Deus que é amor, que Ele está de braços abertos. Ele está assim para você, ó. Ele só está dizendo, vem, me abraça, me beija, me cheira. Vamos ficar juntos, vamos ter períodos juntos. Mas eu vou te contar uma notícia. Principalmente para você que é nosso visitante nessa noite. Ele está voltando. Ele é o advogado, justo advogado, mas ele virá como um juiz. Isso é muito sério, cara. Enquanto muitas pessoas estão brincando, estão achando que é legal. Deus não mostrou para ninguém. Ah, legal, vou continuar com o meu pecadinho aqui oculto. Tá tudo certo, cara, ó. Tá tudo certo. Existe um Deus que é advogado hoje, mas virá como juiz. E há de julgar a todos passarão por este período. Ninguém há de se esconder disso. Por isso eu digo, enquanto ainda há tempo, arrumemos a nossa casa, fortalecemos os nossos alicerces em nome de Jesus, os nossos fundamentos em nome de Jesus. Ele está voltando, cara. Eu tenho uma certeza, Jesus está voltando, e como eu estou ansioso por este dia, cara. Se perdermos tudo, se morrerem os que amamos, eu quero que você faça uma reflexão nesse momento. Agora. E se você perder tudo hoje? E se o negócio próspero que você tem deixar de ser próspero e você perder? E se o teu emprego que está firmado, que está legal, que está bacana, que está suprindo, ele for tirado? E mais, eu vou além. E se você perder a pessoa que você mais ama nessa terra, como você vai reagir diante disso? Ah, mas você está jogando pesado. Jó passou por isso. Outros homens de Deus passaram por isso. Eu não estou preparado. Eu não estou preparado para perder algumas pessoas, para perder algumas coisas. Mas eu estou disposto a dizer, Deus, fortalece-me, Pai. Porque se for necessário para te agradar, se for necessário para te alegrar, Jesus, para alcançar outras vidas, eu morrer, pessoas ao meu redor, eu tiver que deixar, Pai, e coisas eu tiver que deixar para te agradar, Senhor, eu estou disposto, Pai. Sem demagogia, eu estou disposto, Pai. Assim como Isaías diz. Isaías era um homem de lábios impuros. Era um homem que habitava no meio de um povo de lábios impuros. Até o momento que a brasa toca nos seus lábios. E ele diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Cara, essa igreja já foi tocada pelo Espírito Santo de uma forma sobrenatural muitas vezes. Nós não temos mais a desculpa de que Ele não veio, de que a água não veio, de que os rios não veio, e que a brasa do Senhor não tocou os teus lábios. Já tocou, cara. Já veio, nós vivemos de glória em glória. Nós temos visto aqui a conferência aqui top, forte. Daqui a pouco a convenção mais top ainda. Daqui a pouco vem um negócio de adoração mais top ainda. Todo momento o Senhor tem vindo como uma brasa, tocado os nossos lábios. Nós não temos mais desculpa para poder dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Não temos mais desculpa. Não temos mais o que falar. Apenas dizer, Senhor,
Eu quero afundar os meus barcos. Eu quero queimar as minhas carroças. E eu estou disposto a ir contigo, Pai. Me muda, Senhor Jesus. Para finalizar, cara, o reino de Deus é todo invertido, todo. Tem uma coisa que eu fujo desesperadamente, é de microfone. Como eu fujo disso, cara? E a verdade é que quanto mais você se esconde, mais você aparece. A verdade é que quanto mais você quer aparecer, mais você acaba sendo abatido, mais sendo escondido. Aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, seja o menor aqui na terra. A verdade é que se você quiser ganhar tudo, se você quiser ganhar uma vida eterna, se você quiser desfrutar de uma vida eterna com o Pai, você precisa perder tudo aqui na terra, você precisa morrer, cara. Se você quiser viver, morra. Se você quiser subir, desça. Se você quiser se alegrar, chore hoje, pague um preço em oração, chore. Faça isso, cara. Se você quiser ver os filhos sorrindo, se você quiser ver novos filhos aqui nessa casa, vindo de você, não os antigos filhos, não aqueles que passaram, não por essa casa, mas novos filhos. Se você quiser voltar a gerar, como você gerava antes, comece a chorar por eles, comece a pagar um preço, comece a jejuar, comece a entrar no teu quarto de oração, deixar de pedir por você e comece a pedir por eles, cara. Chega de pedir por nós, chega, peça por eles, peça por eles. O reino dos céus, ele é completamente invertido. Eu quero estar disposto a mudar os meus alicerces. E quando os meus alicerces estiverem totalmente fortes, vocês irão perceber. Quando os seus alicerces estiverem, os teus fundamentos estiverem totalmente fortes, eu vou perceber. E você estará pronto para ser chamado de casa de verdade. Deus, quantos já ouviram isso? Deus não habita em templo sujo. Deus não habita em templo sujo. Outra coisa contemporânea, Deus não habita em barraco mole, em casa, em parede quebrando. Deus não habita em casa sem forro. Deus não habita em casa velha bagunçada. Deus não habita em casa que está prestes a desmoronar. Quando você se fortalecer verdadeiramente, quando você dizer, Senhor, pode vir agora, Ele vem. O teu alicerce pode até estar um pouquinho mole, mas se você permitir que Ele seja o pedreiro que vai começar a arrumar esse alicerce, arrumar essas paredes, passar o verniz, passar a tinta, ninguém te segura, cara. A tua casa vai estar pronta, ninguém vai te segurar. O novo Gama vai começar a ficar pequeno para o que Deus vai começar a fazer na tua vida. O Goiás vai ficar pequeno. O Brasil vai ficar pequeno. E nós verdadeiramente poderemos dizer, Senhor, dá-me as nações, porque eu estou preparado. Se eu não estou preparado para pegar a minha escola, eu não estou preparado para pregar nas outras nações. Se eu não estou preparado para ganhar a minha família, para mostrar para a minha família que eu estou diferente, que os meus alicerces mudaram, que os meus fundamentos mudaram, eu não estou preparado. Eu não estou preparado para ir para São Paulo, para ir para o Rio de Janeiro, para ir para o Nordeste, para ir para outra cidade, para outro país. Eu não estou preparado, cara. Precisamos nos preparar, precisamos rever os nossos conceitos. Eu acredito que em alguma pessoa, alguém nessa noite, essa palavra falou de uma maneira específica. De uma maneira específica falou. Talvez o Senhor tenha falado comigo de uma maneira, porque essa palavra foi ministrada para mim. Eu compreendi, eu entendi verdadeiramente que os meus alicerces precisavam ser mudados, os meus fundamentos precisavam ser mudados. E eu recebi essa palavra com muito amor no meu coração. Mas talvez o Senhor tenha falado de outra maneira contigo.